Olá, seja bem-vindo a maio. Neste mês que temos o Dia Internacional de Combate à Homofobia e Transfobia, vamos falar sobre a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, no mundo do trabalho. Quais as dificuldades que elas enfrentam para se inserir e permanecer nos serviços, principalmente as pessoas trans? O que o MPT tem feito para evitar o preconceito e a discriminação? Toda empresa tem que passar a ter esse olhar, essa visão, analisar um currículo e assim que dá cara a cara com um profissional travesti gênero, entender que é uma pessoa que foi capacitada. E você vai ver também. A Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do Ministério Público do Trabalho aproveita o mês de maio dedicado à liberdade sindical e lança a campanha Maio Lilás, com o tema Atos Antissindicais. As práticas antissindicais são todas aquelas condutas que violam as liberdades sindicais. A gente fala também sobre etarismo, termo que tem ganhado visibilidade nas redes sociais agora, mas já é antigo e significa o preconceito por conta da idade que tem sido presente no mercado de trabalho. Idade é só um número, meu querido. Então não é porque a gente está com 2, 3 números a mais que você não vai servir para nada mais. O trabalho legal começa agora. O preconceito de qualquer espécie, seja pela cor da pele, pelo corpo da pessoa, pelas roupas que ela veste ou pela sua orientação sexual, deve ser combatido em todos os níveis e esferas da sociedade. Se identificar como lésbica, gay, bissexual, transexual ou travesti, queer, intersexo e assexual deve ser de cada pessoa. Uma única sigla reúne todas essas orientações sexuais e como a pessoa se identifica. Estou falando de LGBTQIA+. Aí você deve se perguntar, e esse símbolo de soma no final? A sigla ganhou um símbolo de soma como uma tentativa de incluir demais variações de orientação sexual e identidade de gêneros, como a pansexualidade. Mas como essas pessoas enfrentam preconceito no mercado de trabalho? A Catrina é mais uma mulher batalhadora. Ela luta pelo seu espaço e supera as dificuldades do mercado de trabalho para atingir seus objetivos. Eu acho que toda empresa tem que passar a ter esse olhar, essa visão de analisar um currículo e assim que dá cara a cara com um profissional travesti gênero, entender que é uma pessoa que foi capacitada, uma pessoa que estudou, sabe? Se formou para estar exercendo aquela profissão. Neste bar pertencente a uma rede em Brasília, a palavra de ordem é abraçar as diferenças. O esporte contrata por pessoas, ele não olha sexualidade, ele não olha gênero, ele vê o que a pessoa é de verdade. Tanto que nós temos em todas as unidades, pelo menos, ou algum trans, ou algum homossexual, sem distinção da escolha da pessoa pessoal. A gente vai mesmo pelo trabalho da pessoa. De acordo com especialistas, a diversidade e a inclusão nas empresas representam um grande diferencial competitivo, porque eleva o capital humano da organização. O apoio vai depender do comportamento dos colaboradores e clientes. Para isso, é fundamental o respeito às diferenças e a conscientização de que todos são iguais, estão ali para contribuir. Nossa, a Catrina é uma funcionária exemplar, uma das melhores funcionárias que eu tenho, sem dúvida nenhuma. Não me dá problema em nada, alegra o barco. Alegra muito o bar, alegra a gente, deixa a gente mais alegre, atende os clientes maravilhosamente. É uma coisa assim que eu viso muito. E ela faz o trabalho dela muito bem feito. Mas será que no mês do Dia Internacional de Combate à Homofobia e à Transfobia, pessoas da comunidade LGBTQIA+, têm o que comemorar? Eu acho que tem muita coisa a ser comemorada sim. E a gente não pode negar que a pauta dos direitos da comunidade LGBTQIA+, se encontra hoje em bastante discussões. E assim, se em algum momento a gente sequer tinha essa discussão dentro da sociedade, existia uma flagrante invisibilidade dessa comunidade, hoje nós trazemos representatividade, hoje existem pessoas que conseguiram vencer esse preconceito, ingressar no mercado de trabalho e conseguiram trazer exemplos
exemplos para a própria sociedade que esses atos discriminatórios, na verdade, eles não possuem fundamento algum. Evidentemente que existem inúmeros desafios a serem feitos, evidentemente que existem muitas questões ainda a serem evoluídas sobre as questões da discussão sobre diversidade de gênero, todavia acredito eu que, seja pelas contratações, seja por assumindo responsabilidades perante a sociedade, seja tantas pessoas da comunidade LGBTQIA+, demonstrando seus compromissos e vencendo esses atos discriminatórios, eu acho que tem muita coisa a ser comemorada assim. Saiba agora o significado de cada letra da sigla LGBTQIA+. Lésbicas são mulheres que sentem atração sexual romântica por pessoas do mesmo gênero. Gays são homens que sentem atração sexual romântica por pessoas do mesmo gênero. Bissexuais são pessoas que sentem atração sexual romântica por mais de um gênero. Transsexuais, a transexualidade se refere à identidade de gênero oposta ao sexo físico biológico, utilizado tanto para identidades masculinas, transmasculino, quanto femininas, transfeminina. Queer são pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros, sem necessariamente concordar com tais rótulos. Intersexuais. A intersexualidade está relacionada às características sexuais biológicas, diferente da orientação sexual ou da identidade de gênero. Uma pessoa intersexo pode ser hétero, gay, lésbica, bissexual ou assexual e pode se identificar como mulher, homem, ambos ou nenhum. Assexuais são pessoas com ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual. O mais é utilizado para incluir outros grupos e variações de gêneros e sexualidades. A Procuradoria-Geral do Trabalho possui o projeto Empregabilidade LGBTQIA+. Ele busca aproximar tanto a sociedade civil com segmentos da comunidade do empresariado, a fim de que possam aproximar essas duas partes e no combate à discriminação. Nisso se propõe e se fomenta cursos profissionalizantes para a comunidade LGBTQIA+, que venha a ter dificuldade de acesso, mais vulneráveis de acesso ao mercado de trabalho, e essa sensibilidade do empresariado para fins de contratações dessas pessoas já qualificadas. Eu sei a dor e a delícia de saber quem eu sou. E para aprofundar nosso conhecimento nas dificuldades vividas por pessoas trans e homossexuais no mercado de trabalho, nós contamos hoje com a participação do nosso Roda de Conversa do Procurador Regional do Trabalho, Eduardo Varandas, e com a ativista do movimento LGBTQIA+, Ludmila Santiago. Procurador, e aí vem aquela pergunta por conta da reportagem que a gente acabou de assistir. O que o Ministério Público do Trabalho tem feito para coibir esse tipo de preconceito no trabalho? Bem, tem sido uma missão extremamente difícil. Preconceito, como dizia Albert Einstein, é mais fácil você mudar o universo do que um preconceito humano. E isso está na cabeça das pessoas que são os empresários, que são os contratantes. É muito cruel você ver uma pessoa que não tem o seu acesso ao trabalho, que a gente considera como sobrevivência, quem não trabalha morre de fome, negado por alguma característica humana que ela tem, seja por ser homossexual, seja por ser transgênero ou qualquer outra. Então, nós temos atuado, através da Acordo de Igualdade, contra a discriminação, temos buscado a capacitação do CEDUE, qualificação do trabalho através de cursos profissionalizantes, e temos intermediado entre ONGs LGBTQIA+, e o próprio empresariado, no sentido de conscientizá-los de que essas qualidades, características de ser LGBT não interferem na eficiência e na produtividade do trabalhador. Temos conseguido, mas ainda falta muito para chegar ao ideal. Ludmila, quando o procurador fala falta muito, como ativista, você deve ter visto já isso no mercado de trabalho o tempo inteiro. Tem nós podemos falar em algum avanço dos últimos 10 anos, digamos assim, para cá? Eu acho que sempre falar sobre avanços é importante, porque a gente também consegue entender que enquanto humanidade, que enquanto seres humanos, a gente vive um processo de evolução, mas entendendo a vivência, né? E aí por ser uma mulher trans, estando nesse lugar,
é muito complexo a gente falar de evolução quando no nosso dia a dia isso não é perceptível, né? Porque por mais que a gente tenha aí grandes avanços nas questões de inclusão da população LGBTQIA+, nem sempre isso é uma realidade a ponto de eu me sentir completamente representada ou incluída nesse universo, né? É muito difícil a gente, enquanto pessoa travesti, enquanto pessoa transexual, entender que a gente tem uma estimativa de vida de 35 anos, por exemplo. E aí, como que dentro dessa estimativa de vida, eu vou achar que eu vou performar esse mercado de trabalho, que eu vou estar incluída nesse mercado de trabalho? Infelizmente, o único mercado de trabalho que a gente, enquanto travestis, enquanto pessoas transexuais, a gente tem certeza que a gente consegue adentrar é a prostituição. E aí acaba que isso não é um processo de escolha, né? E sim de, como eu posso dizer, né? Sobrevivência para estar nesses espaços, porque é a única profissão que de fato te abarca e é a única profissão que você consegue ter em vários momentos da sua vida para sobreviver. Esse relato dela é muito importante, mas nós temos tentado realmente uma mudança paradigmática no mercado de trabalho. Nós nos associamos a um programa chamado Transcidadania, que também tem na Paraíba, inspirado no de São Paulo, onde a gente conseguiu inserir mais de 80 pessoas trans no mercado de trabalho, de telemarketing. Por exemplo, nós temos o Cozinha em Voz, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, onde a gente conseguiu qualificar mais de 50, 60 trans em vários estados da federação, na questão de auxiliar de cozinha, podendo chegar até chefe de cozinha. Então, assim, aos poucos, a gente vai conseguindo, não negando o que ela disse, mas reafirmando o que ela disse, mas com uma luz no fim do túnel, de que um dia nós vamos sentar todos à mesma mesa e sem diferença de gênero ou raça, ou qualquer outro discrime, sermos tratados como iguais, que é isso que de fato nós somos. E o que eu acho que é muito importante também, que a gente não pode colocar nesse processo da empregabilidade, apenas o mercado de trabalho como o único fator decisivo para que essas pessoas ocupem e estejam nesse lugar, né? E aí, lógico, a gente está falando de uma política pública, que é a parte do trabalho, mas ela não consegue se sobressair sozinha, porque as políticas públicas elas se interseccionam, né? Elas precisam uma das outras para acontecer. Então é muito importante que a gente fale do processo da educação, que a gente fale do processo da segurança pública, né? Que a gente fale do processo de saúde, porque se essas pessoas, por mais que elas consigam se inserir no mercado de trabalho e elas não consigam acessar essas outras políticas, sempre vai ter um lugar da gente falar, mas por que o público LGBTQIA+ não consegue acessar tal espaço? Então ela só vai mudar de espaço. Essa não colocação no lugar certo da pessoa trans, isso é tão explícito? Há meios do Ministério Público do Trabalho fiscalizar? Bom, nós, da Paraíba, fomos o primeiro órgão do Ministério Público brasileiro a fazer campanhas televisivas contra a transfobia, contra todas as outras formas de discriminação e colocar as portas da Procuradoria abertas para o público. Além disso, nós fizemos inúmeras reuniões, inúmeras audiências coletivas com ONGs que representam os LGBTs na Paraíba, para esclarecer que a nossa postura não é LGBTfóbica e que o LGBT, ao adentrar a Procuradoria Regional do Trabalho, terá acolhimento, sua reclamação será ouvida e investigada. Então, é preciso que outros órgãos adotem essa postura. É dever do poder público. Se o público está desinformado, a culpa não é do segmento, é do órgão público que não foi informado. Eu quero agradecer imensamente esse bate-papo. Que delícia poder contar com vocês aqui para a gente desmistificar o que ainda existe de ignorância e para a gente poder mostrar esse trabalho aonde quem está sofrendo algum tipo de preconceito pode ir. E você não saia daí. Já ouviu falar de etarismo? Pois é, no próximo bloco nós vamos falar que preconceito é esse. Eu volto já já. Com
em nosso programa Trabalho Legal não falar do 1º de maio, não é mesmo? O Dia do Trabalho é feriado nacional em vários países além do Brasil, como Portugal, Argentina e França. A data comemora a luta dos trabalhadores que reivindicaram melhores condições de trabalho. E é sobre direitos trabalhistas as perguntas dos trabalhadores de hoje no nosso quadro Fala Trabalhador. O que é o 13º salário e quem tem direito a receber? O 13º salário é um salário adicional, como o próprio nome diz, né? Tem direito ao 13º salário os empregados com carteira assinada. O 13º salário ele é pago de uma forma proporcional ao número de meses trabalhados no ano. Quando o empregado adquire o direito às férias? Existem dois momentos importantes para a gente entender o direito às férias, né? O primeiro é o que a gente chama de período aquisitivo. Então, quando um trabalhador inicia o seu contrato de trabalho, durante os 12 primeiros meses é que ele vai adquirir esse direito a tirar as férias. Passado esses primeiros 12 meses, dá-se início, né, começa o que a gente chama de período concessivo. Nesses 12 meses seguintes ao período aquisitivo, que é o período concessivo, o empregador pode conceder as férias ao trabalhador por esse prazo de 30 dias, né? O direito às férias, esses 30 dias, eles podem ser divididos em até 3 períodos, e nenhum desses 3 períodos pode ser menor do que 14 dias na hora de fazer essa divisão. Qual o limite da duração de jornada de trabalho? A jornada de trabalho, como regra geral, para todos os trabalhadores, o limite dela é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Além dessas 8 horas diárias, a CLT permite que os trabalhadores realizem horas extras de, no máximo, 2 horas por dia. Todas as horas extras que os trabalhadores realizam, elas devem ser pagas com adicional de 50%. Além das 8 horas diárias que os trabalhadores realizam, existem 2 tipos de intervalo também previstos na legislação trabalhista. Entre o fim de uma jornada e o começo de uma outra, o trabalhador deve necessariamente ter um descanso de 11 horas. E dentro da jornada de trabalho, ou seja, dentro das 8 horas diárias que os trabalhadores realizam, eles devem ter um direito de intervalo num espaço de 1 a 2 horas. Hoje vamos falar também sobre etarismo. Você já ouviu essa palavra? Sabe que o etarismo é a discriminação baseada na idade da pessoa? Pois é, infelizmente casos de etarismo têm acontecido nos dias de hoje dentro das empresas. Recentemente, vimos um vídeo que circulou pelas redes sociais de uma aluna com mais de 40 anos que foi ridicularizada por jovens que frequentavam a mesma faculdade que ela por considerarem que aquele ali não era o lugar para a colega, porque na opinião deles era mais velha. Será que essa prática preconceituosa é crime? Como combatê-la? Existem programas de incentivo para a contratação de pessoas mais velhas nos ambientes de trabalho? Isso é o que vamos ver agora na reportagem de Maicon Leão. A última vez que a carteira de trabalho da Maria Creuza esteve assinada foi em 2018. Desde então, ela nunca mais conseguiu um trabalho formal. Foram 6 anos e 7 meses de muita dedicação. Mas ali ela já sentia que não ia ser fácil voltar para o mercado. Mas o meu ex-patrão, ele sempre falava para mim que eu já estava com 53 anos, já estava ficando de idade e ia ficar complicado para arrumar serviço. Que ele não queria mais trabalhar com pessoas há mais de 40 anos. Isso tem nome, etarismo ou ageísmo, que é uma variação do termo inglês aging, que é preconceito por idade, hoje presente na sociedade em várias áreas. Em março, 3 universitárias de Bauru, em São Paulo, gravaram um vídeo debochando de uma colega de sala de 40 anos. No vídeo, elas diziam que a colega deveria estar aposentada.
Gente, quiz do dia. Como se matriculou um colega de sala? Eu tenho 40 anos já. Eu quero saber. Era pra estar aposentada. Realmente. Mesmo em um país que segue envelhecendo, quem tem mais de 50 anos enfrenta dificuldade para voltar para o mercado de trabalho. Segundo o levantamento feito por empresas de consultoria, 78% dos entrevistados se assumem etaristas. 80% não têm políticas para combater a discriminação etária. E dos 22% que se dizem abertas a diminuir o preconceito contra quem tem mais idade, menos da metade tem o pilar etário ou geracional em suas políticas de diversidade e inclusão. Quando se fala em etarismo, que a gente também chama de idadismo, ageísmo, se vê em mente que isso só ocorre com aquelas pessoas bem mais velhas. Mas não. Dados da ONU revelam que o grupo que é mais afetado pelo etarismo, cerca de 56%, é justamente aquelas pessoas que estão na faixa dos 40 aos 49 anos, o que é inadmissível. Nós somos uma sociedade que a cada tempo vai ganhando aí uma sobrevida. Então, num passado muito distante, é que se tinha aí uma expectativa de vida reduzida, mas hoje, com muita tranquilidade, se diz que a nossa expectativa de vida está beirando os 80 anos. Com essa expectativa de vida maior, é preciso políticas públicas para incentivar os empregadores nessas contratações. O Ministério Público do Trabalho tem atuado para ressaltar a importância de não discriminar um trabalhador por sua idade. Diferença de tratamento remuneratório, com diferença de possibilidade de galgar uma ascensão dentro daquela empresa, por acharem que aquele trabalhador, aquela trabalhadora não irá contribuir da forma como esperava, não terá a mesma capacidade de se reciclar, de se atualizar, enfim, de se ajustar a essa velocidade do tempo moderno. E tudo isso realmente são preconceitos que a gente vai pouco a pouco buscando modificar, mas uma mudança mesmo positiva, uma mudança que a gente consiga fazer as pessoas entenderem e fazerem as empresas perceberem que sempre que elas têm uma atividade ou uma atitude excludente, ela também tem perdas. Até porque vontade de trabalhar não depende de idade. Idade é só um número, meu querido. É só mais um número, né? Então não é porque a gente está com 2, 3 números a mais que você não vai servir para nada mais. Para muita gente, as pessoas de idade não têm mais utilidade, mas tem muitos jovens que não têm disponibilidade de trabalhar como uma pessoa mais velha. Eu trabalho, faço o que eu posso, dou o melhor de mim. E você pode ter certeza que se você me contratar, você não vai se arrepender. Vamos agora falar da campanha do MPT Maio Lilás, mês dedicado a atos antissindicais. Talvez você já possa ter sido vítima de algum ato antissindical ou conhecer alguém que foi. Vamos ver o que é, como ocorre e como fazer a denúncia, na reportagem de Samanta Peçanha. Você sabe o que são atos antissindicais? Não. Faz nem ideia? Eu acho que eu dou mais ou menos um palpite, né? Deve ser contra, né? Ah, não sei. Atos antissindicais. Isso. Acho que é praticamente coisa da sindicância, sei lá, alguma coisa assim. São pessoas que não gostam de sindicato, não gostam de ser sindicalizado, pessoas que são anti-democracia. Antissindicais tem ou não? Dá para ver que esse termo ainda é pouco conhecido. Mas por acaso, você ou alguém que conheça já foi obrigado pela empresa a assinar uma dispensa de contribuição sindical? Ou ela orientou a não participar de alguma assembleia e já chegou a indicar os pontos que você deveria votar? Ou ainda, já viu uma assembleia ser interrompida por força policial? Se respondeu sim para alguma dessas situações, você ou alguém próximo já sofreu um ato antissindical. As práticas antissindicais são todas aquelas condutas que violam as liberdades sindicais. Se de um lado nós temos uma liberdade sindical, o ato que viola essa liberdade sindical é chamado de ato antissindical. Essa
é a principal temática da CONALES, o combate aos atos antissindicais. Dados de fevereiro deste ano da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, a CONALES, mostram que, por meio de denúncias, o Ministério Público do Trabalho instaurou 968 procedimentos investigatórios sobre práticas antissindicais, propôs 24 ações civis públicas e firmou 58 termos de compromisso de ajustamento de conduta. É uma ideia, acho que mais fácil da gente trabalhar e reconhecer essas práticas é o que eu chamo da teoria dos 3 Is, ou a ideia dos 3 Is. Os atos antissindicais, eles se referem a interferência, intervenção ou ingerência nas atividades, organizações, ações dos sindicatos. Justamente para dar visibilidade a esse tema e auxiliar o cidadão a identificar essa ilegalidade, a CONALES, do Ministério Público do Trabalho, aproveita o mês de maio, no qual se comemora o Dia do Trabalhador e é dedicado à liberdade sindical, e lança a campanha Maio Lilás, Atos Antissindicais. Nós tivemos um caso muito emblemático em São Luís do Maranhão, onde grevistas, dirigentes sindicais tiveram suas prisões determinadas, a revelia da lei. Nós atuamos, inclusive soltamos uma nota técnica nessa questão. Nós tivemos muitos atos antissindicais também, nos casos de dispensa em massa, sem negociação coletiva. Isso também é um ato antissindical, porque nega o acesso da entidade sindical, dos dirigentes sindicais, a negociar pelos trabalhadores. Então, nós tivemos também casos de polícia intervindo em assembleias sindicais, empresas monitorando greves. Isso nos fez idealizar a campanha com esse tema, que, como eu falei, é o coração da nossa Coordenadoria de Promoção da Liberdade Sindical. E se por acaso você ou alguém que conheça já passou por alguma situação que foi citada aqui, a denúncia é o meio mais eficaz de combater esse tipo de conduta ilegal. As práticas antissindicais, elas violam tanto a liberdade sindical coletiva, afetando o aspecto do próprio sindicato, da coletividade dos trabalhadores, como a liberdade sindical individual. E nesse caso, se o trabalhador quiser fazer denúncia sem se manifestar, sem apresentar, ele pode buscar os canais de denúncia do próprio Ministério Público do Trabalho ou ir a uma procuradoria, então pelo telefone, pelo site ou pessoalmente e pedir o resguardo dos seus dados para que não haja perseguição por conta da denúncia realizada. Sim, a empresa que foi investigada por ato antissindical, primeiramente, ela vai ser investigada, um inquérito civil, e colhendo provas de materialidade de autoria, e ela pode sim ser acionada pelo Ministério Público na Justiça, tanto para reverter essa prática, com a obrigação de fazer ou não fazer determinada prática, como um pedido de condenação de danos morais coletivos. Chegou a hora de sabermos o que bombou nas redes com Sabrina Menezes no nosso quadro MPT nas redes. Oi, Madei. E você sabia que a cada 15 segundos um trabalhador morre no mundo por acidente de trabalho ou por causa de alguma doença ligada às atividades profissionais? Pois é, esse dado alarmante foi divulgado no post de abertura da campanha Abril Verde 2023 e recebeu mais de 1.600 curtidas. As publicações com o tema O Trabalhador Não é Invisível foram destaque durante todo o mês de abril no Insta do MPT e buscam dar visibilidade à importância da promoção da segurança e da saúde no trabalho. Falando em saúde, em outro post da campanha, que rendeu mais de 500 likes, a gente traz o conceito de ambiente de trabalho saudável. Vou fazer uma brincadeira aqui para te ajudar a descobrir se o seu ambiente de trabalho se encaixa nessa definição. São algumas perguntas e eu preciso que você responda sim ou não, tudo bem? No seu ambiente de trabalho, a empresa se preocupa com você? Ela promove a sua satisfação? Proporciona um espaço aberto para diálogo, novos aprendizados, não faz cobranças abusivas e não estimula a rivalidade entre os colegas? Se a sua resposta foi sim em todas essas alternativas, saiba que você está em um ambiente de trabalho saudável. E você acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter? Não? Então tá na hora de conhecer os perfis oficiais do MPT e ficar por dentro. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as nossas postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. Por hoje é isso. Tchau, tchau. Assim chegamos ao final do nosso programa.
Para acompanhar a gente nos perfis oficiais do MPT e ficar por dentro das notícias, basta digitar @MPTrabalho no Instagram, no Facebook e no Twitter e comentar, curtir, salvar e compartilhar as postagens. Agradecemos a todos que nos acompanharam e esperamos vê-los novamente em breve. Tchau!